Eu quero falar nesta noite sobre planos. Quais são os seus planos? Precisamos falar sobre planos. Essa é a nossa meditação desta noite que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia e acesse a sua Bíblia, se você puder, em Provérbios, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 3. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 16, o verso 1 e o verso 3. Enquanto vocês estão procurando, achando aí, mais uma vez eu quero saudar a todos, nossos visitantes, nossos irmãos, amigos que já estão acompanhando a gente. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Provérbios capítulo 16, versos 1 e 3. Diz assim, verso 1. Do homem são os planos ou as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E o verso 3. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Ou em outra versão, consagre ao Senhor os teus planos, ou as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Nesta noite, como eu falei, a gente vai estar tratando sobre planos. A gente, nessa pandemia, a gente precisa traçar planos para pós-pandemia. E até um exercício da nossa fé, né, de esperança. A gente está pensando em planos, fazendo planos, projetos, para tudo quanto isso passar. Se tem uma coisa que a gente está fazendo, aí é plano, né? Se tem uma coisa que a gente não pode fazer nada por enquanto, a gente não pode agir muita coisa, então o que a gente pode é fazer planos. E são tantos planos, são tantas ideias, são tantos desejos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse tempo de inatividade pode trazer consequências ruins. Por isso todo cuidado é pouco quando a gente faz os nossos planos. Quando nós estamos fazendo nossos projetos, seja ele qual for, em que área for, a gente precisa ter muita calma, ter muito cuidado. E qual cuidado a gente precisa ter? Eu posso dizer para você que o padrão de Deus deve ser obedecido. Os planos que nós fazemos têm que estar no padrão de Deus. E por estar no padrão de Deus, eu preciso segui-lo. E qual é o padrão de Deus? Por que isso? Porque Deus é perfeito, maravilhoso, e Ele tem a saída, Ele tem o plano perfeito, né? Tem até a música, né? Então assim, a gente precisa se adequar, se ajustar ao plano de Deus, ao padrão de Deus, quando nós vamos inserir os nossos planos, porque senão eles vão ser fracassados, e a gente sabe que os de Deus não são. E aí, qual é o padrão de Deus? Eu já quero entrar nessa noite, já quero entrar nos pontos para a gente poder desenvolver a mensagem. Qual é o padrão de Deus sobre os planos? Primeiro, tem que ser a vontade de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, a gente vai dar um mergulho lá. Tiago capítulo 4, o verso 15. Olha o que o apóstolo Tiago vai dizer. Um pouquinho antes, a partir do verso 13. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã
iremos a tal cidade e lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se esvai. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quando você vai traçar um plano, esse plano tem que estar no padrão de Deus. E o padrão de Deus é, se Deus assim permitir, se Deus quiser. Esse é o padrão de Deus nos nossos planos. A primeira marca do plano de Deus para a nossa vida é fazer o que Ele quer que a gente faça. Os nossos planos não podem fugir da vontade de Deus. Isso representa a nossa dependência de Deus. Isso é muito importante, porque quando eu dependo de Deus, eu sou infinitamente abençoado, porque eu não me desgasto, a força vem de Deus, a energia vem do Senhor, tudo contribui para o bem. Quando eu estou na vontade de Deus, tudo me deixa tranquilo, porque eu sei que todo o processo está sendo conduzido. Então, qualquer plano ou projeto que você venha fazer na tua vida precisa ter o aval de Deus, precisa ter o aval do Senhor. Você tem que estar no centro do querer de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, aquilo que Ele faz para a minha vida é bom, é perfeito, é agradável. Então, quando nós estamos falando de planos, quando os meus planos estão encaixados na vontade de Deus, o plano é bom, o plano é perfeito, o plano é agradável. Então eu preciso, nesse primeiro momento, entender o padrão de Deus para a minha vida no que tange ao meu plano, ao meu projeto. Ele tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que ser o que eu e Ele queiramos. Na verdade, o que Ele quer vai ser agora o que eu quero. O que Ele quer que eu faça agora vai ser o que eu desejo. O plano de Deus agora vai ser o meu plano. E Ele vai me sustentar. Ele vai me deixar, Ele vai me fazer feliz. Meu sustento não é só material, mas sustento emocional, espiritual. Ele vai habitar na minha vida de tal maneira que a minha vida vai se tornar testemunho para as pessoas. Porque eu agora faço aquilo que eu realizo o plano de Deus para a minha vida. Pastor, você está dizendo que eu preciso abrir mão dos meus planos por causa de Deus? Sim, é isso que eu quero dizer. Se os teus planos não batem com os planos de Deus, você tem duas alternativas. Ou você segue o teu caminho sem Deus, ou você chama Deus para os teus planos. Mas você vai ter que deixar você vai ter que deixar Deus comandar toda a situação. Você vai ter que deixar Deus assumir o controle do teu plano e do teu projeto. Fora isso, não vai dar certo. Se não fizer dessa maneira, não vai fluir. A gente fala sempre dos planos. Quantos planos ao longo da Bíblia, tantos homens e mulheres tinham planos, mas entrou Deus. Você vê o exemplo de Pedro. O plano de Pedro, após a morte de Jesus e a ressurreição, era voltar a pescar. E aí Jesus aparece e fala: não, Pedro, você não vai voltar a pescar, porque eu tenho um plano para você. E realizar o plano de Cristo naquele momento era uma prova de amor de Pedro para com Cristo. Então, quando você realiza os planos de Deus, quando você realiza a vontade de Deus para a sua vida, você está dando uma demonstração clara de amor. Aí Jesus pergunta para você: você me ama? Aí você fala: sim, Senhor, eu te amo, porque eu estou fazendo a tua vontade, eu estou realizando os teus planos na minha vida. No nosso coração, há a certeza do processo. Quando eu faço o meu plano no padrão de Deus, eu tenho certeza de que todo esse processo me leva a um propósito. Eu tenho certeza que todos esses percalços é para eu amadurecer e viver o melhor de Deus para a minha vida aqui na frente.
Então eu preciso entender, eu já preguei isso lá na igreja, no culto do propósito do ano passado. Para que você possa chegar ao propósito, você precisa passar pelo processo. Então o propósito de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus, está você passar por esse processo. Para que você entenda, amadureça e se prepare para assumir o propósito de Deus e realizar os planos de Deus para a tua vida. Então, o processo é fundamental para que você amadureça, para que você esteja preparado para viver os planos de Deus para a sua vida. Esse já é o primeiro ponto do padrão de Deus para os nossos planos, para os nossos projetos. E outra coisa, quando a gente deixa Deus atuar, quando o plano de Deus, o meu plano é a vontade de Deus, eu me mantenho firme. Porque se eu estou no processo e sei que lá na frente tem um propósito, eu me mantenho firme. Eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, muito menos olho para trás, muito menos me distraio e nada. Eu continuo mirando o alvo que é Jesus Cristo, o meu propósito. O meu propósito. Segunda coisa que me chama a atenção dos planos de Deus para a nossa vida é planos de paz. O padrão de Deus para a nossa vida são planos de paz. E aí eu preguei há pouco tempo nesse texto, na verdade a gente falou aqui no domingo de manhã, mas eu quero voltar nesse texto para pegar esse versículo de Jeremias, capítulo 29, o verso 11. Em Jeremias 29, verso 11, Deus fala para o profeta, através do profeta ao povo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, ou pensamentos ou planos, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus são planos de paz. Os planos de Deus, os meus planos, para estar no padrão de Deus, ele não pode ferir a Deus e não pode ferir o meu próximo. Ele não pode atingir a Deus, ele não pode ser algo pecaminoso que faça atingir o Pai, muito menos eu tenho que atingir o meu irmão. Jesus vai dizer muito claro, Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então os meus planos precisam ser tão no padrão de Deus que com ele eu glorifique o nome dele em amor e também não atinja o meu irmão. E é muito interessante isso, porque esses dias aí eu tenho feito lives, né? Os irmãos têm acompanhado, muitos irmãos têm acompanhado, até agradeço que alguns irmãos que têm visto. Mas aconteceu na semana passada uma das lives que eu fiz, que foi sobre namoro, lá com o William, e me chamou a atenção um relato muito esquisito de uma menina que participou. Ela contou que na igreja lá onde ela participava, frequentava, uma menina tinha um plano na vida dela que era namorar um rapaz da igreja. Era o projeto da vida dela, era namorar um rapaz da igreja. Um determinado rapaz da igreja. Só que esse rapaz já estava namorando uma outra menina. E aí essa menina perguntou, porque a gente batista não tem muito, pelo menos a nossa igreja não tem muito esse costume. Mas muitas igrejas, principalmente as igrejas de Assembleia de Deus, pentecostais, ela tem o costume de quando a pessoa o garoto quer namorar a menina, ele chega nela e pergunta se ela quer orar com ele. Mas você quer orar comigo? Eu gosto de você, eu sinto de Deus que a gente pode ter relacionamento, você quer orar comigo primeiro? Aí ela aceita ou não. Se ela não aceitar, já acaba por aí. Se ela aceitar, e aí eles começam uma jornada de oração para entender se é da vontade de Deus aquele fato que aquela menina estava contando. Que uma menina da igreja dela perguntou para o líder se ela podia orar para que Deus desse o namorado da outra, da colega, da irmã em Cristo. E o líder, para minha surpresa, falou que não tem problema nenhum, que ela podia orar. E aí você fica entendendo o seguinte, aí perguntou isso pra gente, eu falei assim, é óbvio que isso está errado.
É óbvio que eu não posso orar para que Deus, no meu plano, Deus me dê alguém que já está comprometido com uma outra pessoa. Porque se os planos de Deus não podem ferir a Deus, não podem ferir meu próximo, se os planos são da vontade de Deus, se os planos são de paz e não de mal, que cabimento tem eu orar para que o relacionamento do outro acabe e aquela pessoa seja agora meu namorado ou minha namorada? Isso não existe. Mas tem muita gente, pelo relato dessa menina, tem muita gente fazendo esse tipo de oração, querendo esses planos. Uns planos, projetos que não tem a mínima vergonha de passar por cima das pessoas, passar por cima da família, passar por cima da igreja. Eles não estão nem aí. Isso é muito perigoso, porque os planos de Deus para nós são de paz e não de mal. Mas quando eu coloco a maldade nos meus planos, a maldade nos meus projetos, o risco de ser fracasso é total. Esse plano será fracassado. Aliás, mesmo que eu chegue ao objetivo, vamos supor que ela comece a orar para que o namoro termine. Aí acontece alguma coisa, pode virar adultério, pode virar uma série de problemas. Por causa disso, os meus planos precisam ser planos de paz e não de mal, se eles estão de acordo com a vontade de Deus. Os planos de prosperidade bíblica, onde eu tenho saúde, família, a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre a minha vida, e não só sou abençoado, como abençoo outros. Esse é o plano de Deus, o plano de paz, de prosperidade para nós. Mas tem muita gente que quer planos de mal, onde eu tenho que conquistar alguma coisa, mas tenho que passar por cima de alguém. Onde eu tenho que conquistar alguma coisa e tenho que tem que ser mau caráter em alguns momentos. Ou eu tenho que torcer para o outro se dar mal para eu poder ter aquilo que eu tanto desejo. Isso não são planos de Deus, não é a vontade de Deus, e esses tipos de planos são fracasso total. Você pode até chegar a conseguir, mas a tua vida será um grande vazio. Vazio. Agora imagina, pensa na situação, uma menina começar a orar para Deus para que o namoro da outra termine, para que o namorado da outra seja o seu... Irmãos, não tem cabimento. Mas tem gente orando nesse sentido. Tem gente querendo orar nesse sentido. Tem gente que quer fazer os seus planos sem o aval de Deus. Planos de egoísmo, planos de egocentrismo. E os planos de Deus têm amor, não amor só a si próprio, mas principalmente amor a Deus e ao próximo. E ao próximo. Então, nossos planos precisam nos encher de esperança. Os nossos planos não podem ser planos maquiavélicos, planos diabólicos, planos de armação. Os nossos planos têm que nos dar esperança. Olha, eu tenho certeza que assim que a pandemia acabar, eu estou planejando dar uma viajada com a minha família, eu estou planejando sair com a minha família, eu estou planejando ir à praia, estou planejando um churrasco com o pastor e a família, estamos juntos, eu recebo. Mas que sejam planos de paz e não de mal. Que sejam planos de bênção e não de maldição. Esse é o padrão de Deus, planos de paz e não de... pastor, e se alguém estiver fazendo desses planos comigo? Repreenda isso em nome de Jesus, coloque isso diante de Deus, repreenda e continue a tua caminhada. Né? E continue a tua caminhada, não caia nessa cilada. E por último, o terceiro ponto. Eu volto ao Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, os planos de Deus apontam para a salvação. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, os planos de Deus, os meus planos têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Segundo, os meus planos precisam ser de paz. E terceiro, os meus planos precisam mirar a salvação. O plano de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é a salvação de todo homem.
O desejo de Deus é a libertação de todo o homem. Preste atenção que eu vou te dizer. Os teus planos, os teus projetos não podem tirar você da rota do céu. Qualquer plano e projeto que venha tirar você da igreja, tirar você da presença de Jesus, não é o plano correto a se realizar. É uma palavra pastoral nesta noite, uma palavra para você. Se Deus colocou isso no meu coração para trazer para a igreja, porque Ele quer falar com gente nesta noite. Se os teus planos, se os teus projetos estão tirando você da presença de Deus, em nome de Jesus, termine isso hoje. Pare com isso hoje, para que Ele venha abençoar e guiar você para o céu, porque isso está valendo a tua salvação, isso está valendo a tua morada eterna com Cristo. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo aqui focados no céu, focados na vida eterna, focados no momento ou que Cristo vai nos chamar à sua presença, ou que Ele vai vir buscar a sua igreja. E você não pode perder a oportunidade de viver com Cristo eternamente por causa de planos fajutos, planos que não vão te levar a lugar nenhum. O desejo de Deus é que você seja salvo, que quando Ele descer à terra, você esteja do seu lado direito e ouça: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança todo o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele quer falar isso para você, Ele quer que você viva dessa maneira, mas se for necessário, larga esse plano que está te tirando da rota do céu. Larga isso que está levando você para o inferno. Porque Deus, quando chegar o tempo seu nesta terra, não vai ter outra oportunidade, não tem outra chance. Então os planos de Deus precisam te levar para o céu. Precisam te levar para a presença do eterno Deus. Se os teus planos estão te tirando do céu, você precisa parar com isso hoje, você precisa consertar essa rota, você precisa consertar esse caminho para que você não caia nas armadilhas de Satanás. Não podemos perder o foco do céu. Deus jamais vai aprovar. Deus pode até permitir pela sua vontade permissiva, mas Ele jamais vai concordar e jamais vai aprovar um plano seu do qual você esteja se afastando da sua presença, o qual que você deixe de estar na igreja, o qual que você deixe de ler a Bíblia, o qual que você deixe de orar, o qual que você deixe de entregar a sua oferta, o seu dízimo, a sua adoração. Deus não aprova e não concorda. Os nossos planos precisam ser planos que não nos tirem do céu, que nos levem para todo sempre para perto de Jesus. Igreja do Senhor neste tempo, qualquer projeto que você tenha na tua vida, primeiro você precisa ponderar: isso vai me tirar do céu ou isso não interfere na minha vida, na minha ida para o céu? E se isso interfere na minha ida para o céu, eu não vou fazer isso. Agora, se não interfere na minha caminhada para o céu, aí eu vou fazer, porque eu sei que Deus está comigo. Deus quer que você seja alcançado pela graça dele. Nos últimos dias, Deus quer que você esteja do lado dele, do lado direito dele. Mas para isso, se for necessário, você vai precisar abrir mão de alguns planos que podem te tirar do céu. Falo para você de relacionamentos, falo de cursos. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram: Felipe, eu vou fazer curso, mas não é mais para vir para a igreja. Nunca mais voltaram. Felipe, eu consegui uma vaga na faculdade e não vem mais render, não vem mais agradecer, ser grato a Deus pelas vagas na faculdade, pela bênção de estar estudando, pela bênção de conseguir um emprego. A igreja orou por mim, mas agora está afastado de Deus. Esse tipo de plano não é. E quem está falando isso foi alguém que um dia entendeu que o plano da vida dele estava caminhando para se afastar de Deus. Quando eu fiquei desempregado em 2015, fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa eu senti que aquele plano ia me tirar do céu, que aquele plano, aquele projeto de trabalhar naquele lugar ia me tirar da presença de Deus. Com 15 dias, 3 semanas de casa, eu falei: quero ir embora. E ninguém entendeu, a gerente não entendeu, ninguém entendeu. Mas depois aquela paz veio no meu coração, porque o meu plano, o meu projeto naquele momento estava sendo
afastado, deixado de lado por causa do projeto de Deus para a minha vida. Talvez, se eu permanecesse ali, hoje eu não fosse pastor dos irmãos. Então, se hoje eu estou pastoreando os irmãos, se hoje nós estamos juntos nessa empreitada, foi porque o plano de Deus para a minha vida foi importante. E aquele ponto ali, eu renunciei àquilo para que o plano de Deus continuasse se cumprindo na minha vida. Eu estou aqui falando para você. Então, quem está falando para você, não falando de algo que não viveu. Estou falando de algo que eu vivi. Que eu abri mão de muitos planos meus por causa do ministério e não me arrependo. Deus tem me dado muita graça. Deus tem me abençoado sobremaneira por causa disso. E eu não arredo o pé. Eu não volto atrás, porque foi a melhor decisão da minha vida assumir o ministério que Cristo me deu. Então, se isso serve para você, vai você também, querido. Se qualquer plano que você... Relacionamento, é trabalho, é estudo, seja lá o que for, empreendimento, tirar você da presença de Deus, jogue isso fora. Aborte isso. Caminhe pelos planos de Deus. O sucesso é garantido. Você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Você vai dar testemunho do que Deus pode fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida, quando você abrir mão dos teus planos para viver os planos dele. Pastor, eu estou abrindo mão dos meus planos para ficar parado? Não, você está abrindo mão dos teus planos pelo plano dele. Plano dele. Ok? Pense nisso. Pense nisso. Os planos, e aí vem, volta o texto. Os planos do Senhor lá em Provérbios 16. Provérbios 16. Os planos de Deus, para ele terem sucesso na sua vida, eles precisam vir de Deus e tem que ser direcionados totalmente para Ele. Qualquer plano que você faça precisa ser para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? O que você tem feito neste tempo? O que você tem feito na tua vida? O que Jesus tem colocado no teu coração? Já está preparado para poder deixar os planos que tem te afastado de Deus e caminhar nos planos que Ele tem para a tua vida? Qualquer projeto, nós que somos espirituais, qualquer projeto que possamos viver nesta terra precisa passar pelo aval de Deus. Precisa passar pelo crivo de Deus. Você não se sentirá completo. Você não se sentirá inteiro. Sempre, é aquele texto do mancebo que Jesus fala assim, falta-te uma coisa. O cara tinha dinheiro, tinha religião, tinha tudo. Aí Deus falou assim, olha, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Faltou ele viver o plano de Deus para a vida dele. Ele não quis, ele volta para casa triste, porque ele tinha muito dinheiro. Os planos de Deus para a vida dele foram barrados por causa do seu dinheiro. O que tem atrapalhado você a abraçar os planos de Deus para a sua vida? É a vergonha, a timidez, sua família, os seus caprichos? Talvez não seja a hora de você viver algo profundo com Deus, renunciando os seus planos e vivendo os planos dele para a tua vida.